Na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 57, ele afirma: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Com este versículo e com essa declaração bíblica, eu quero complementar cada um dos nossos irmãos, amigos, nosso ouvinte, desejando a você toda a graça de Deus para a sua vida. E também que esse tempo que nós vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor, que seja para cada um de nós um tempo precioso, um tempo de alegria. Não existe coisa mais proveitosa para cada um de nós do que nos alimentarmos da palavra de Deus, nos enchermos da palavra de Deus. Meu querido irmão, meu querido amigo, não sei como foi o seu dia, não sei como está sendo esta semana, mas toma posse da palavra de Deus, para que você hoje possa marcar um tempo especial na sua vida. Exatamente 15 dias atrás, neste mesmo altar, nós estávamos meditando num tema, como vencer a tentação. E naquela ocasião nós falamos de alguns passos, que nos leva a vencer a tribulação. Nós falamos que para vencer a tribulação é muito importante ter esperança, crer em Deus, não transferir responsabilidade, ter paciência, não se isolar e não tirar o foco de Deus. Devemos tirar o foco do problema, mas focarmos em Deus. E neste momento eu quero meditar com os irmãos, pensando nesse tema, como alcançar a vitória. E eu tenho certeza que se você parar para estar conosco, nesse tempo de meditação, eu tenho certeza que no final, você vai estar mais fortalecido, você vai estar mais capaz de continuar lutando e tendo uma visão no alvo certo para poder vencer e alcançar a vitória. Este versículo que iniciamos aqui citando, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele já é a primeira indicação, para nós, indicando o caminho para nós alcançarmos a vitória. Para que as aflições terminam com vitória, é necessário que eu e você, meu irmão, é necessário que sejamos seguros de algumas situações que são imprescindíveis, ou seja, que não pode faltar na nossa vida. E nós queremos então pensar, dirigir a nossa meditação neste rumo. E com certeza, nós vamos começar utilizando aqui a experiência de uns dos heróis da fé. A Bíblia, ela dedica um capítulo inteiro para falar dos heróis da fé. E este capítulo está no livro de Hebreus, capítulo 11. E eu quero, com você, iniciar essa nossa meditação usando um herói da fé, as palavras dele, a sua experiência, que é o do apóstolo Paulo. E é Paulo que declarou pelo Espírito Santo que lemos agora.
E o apóstolo Paulo também vai nos dizer, meus queridos, quando ele escreveu à igreja de Filipe, aos Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19, Paulo vai fazer esta afirmação: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Meu querido, esta afirmação de Paulo, ela já revela um segredo para alcançar a vitória. A indicação que o grande apóstolo começa nos dizendo, apontando para um ponto certo. Para nós adquirirmos vitória, a primeira coisa, a primeira certeza, se você quiser anotar, a primeira certeza é termos a certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Esse é o ponto de partida para qualquer de nós que queremos alcançar a vitória. Ter certeza de que o Senhor é o meu Deus, é o seu Deus. Eu estou dizendo isso, meus amados, porque muitas pessoas não podem dizer, Deus é o meu Deus. Por quê? Porque ela não serve a Deus. Ela não tem nenhum tipo de dedicação da sua vida a Deus. Ela tem a informação da existência de Deus. Ela tem a informação que Deus existe, mas ela ainda, por não conhecer a Deus, não ter uma aliança com Deus, elas não dizem o meu Deus. E para eu poder dizer o meu Deus, eu preciso estar aliançado com Ele, e ter Ele como posse na minha vida, viver para Ele, ser dEle, comprometido com Ele, sendo guiado por Ele, para eu poder fazer essa afirmação, o meu Deus, como Paulo, ele fez essa afirmação, demonstrando aqui, a entender, que este apóstolo tinha um relacionamento íntimo, pessoal e familiar com Deus. Por isso ele afirma, o meu Deus. Muitas pessoas, quando se refere a Deus, diz o Deus criador do céu e da terra, né? O Cristo da cruz, o Filho, até diz o Filho de Deus. Mas não são muitos os que realmente podem dizer o meu Deus ou o meu Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não existe afinidade com Deus, não existe intimidade com Deus, e Deus para muitas pessoas ainda é um ser distante, é um ser quase que impossível de atingir, mas para uma grande proporção dos homens da humanidade, anda com Deus, e quando se refere à pessoa de Deus, ela não fala de Deus como uma pessoa distante, como aquele que faz uma visita esporádica, ou que se lembra de quando em vez de um amigo. Esse sentimento de posse indica aproximação, estar perto em todos os momentos. Esta linguagem que eu estou falando aqui, nem todos também nem conseguem entender, mas quem tem uma aliança com Deus, esta linguagem ela é bastante familiar. Dizer com a boca cheia, o meu Deus, o meu Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso nos faz lembrar das últimas palavras de instrução de Jesus, em Mateus capítulo 28 e versículo 20. No versículo 20, a parte final dele, Jesus está dizendo,
Eis que eu estou convosco. Ele não diz estarei convosco, eu estou convosco. É presente até a consumação de todas as coisas. Jesus não estava falando aqui universalmente, ele estava falando para os seus discípulos. Ele estava fazendo essa afirmação para aqueles que haviam atendido o seu chamado, estavam vivendo com Deus, andando com Deus. Esta afirmativa de Jesus, eis que eu estou convosco, ela foi dita para pessoas comprometidas com Ele. Por que estou dizendo isso, meu irmão? Nós conhecemos claramente que existem dois reinos que agem neste mundo: o reino de Deus e o reino das trevas. E Jesus chega a dizer que o mundo, esse sistema, ele está no maligno. E Jesus ainda vai dizer em João capítulo 3,19, que Ele, como a luz do mundo, Ele veio a este mundo, mas a maioria dos homens preferiram, ou ainda preferem, amar as trevas do que a luz. Com isto eu quero afirmar que nem todos realmente podem ter essa afirmativa de Jesus para a sua vida, porque não tem nenhum compromisso com Deus. Se não tem um compromisso com Deus, se ainda não pertence a Deus, com certeza esta pessoa ainda está no reino das trevas. E quando falamos aqui de reino das trevas, não são palavras afirmativas humanas, são afirmativas do próprio Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ter Deus presente e poder fazer tal afirmação: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus, Ele há de suprir todas as nossas necessidades, nossas que pertencemos a Ele. Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Uma segunda coisa que nós precisamos considerar para alcançarmos a vitória é reconhecermos o poder ou o poderio do Senhor na nossa vida. Reconhecer quem é Deus, reconhecer a capacidade do nosso Deus, reconhecer quem Ele é, reconhecer o que Ele tem. E Ele mesmo vai declarar na palavra dEle que tudo é dEle. Tudo pertence a Ele, céu, terra e mar, tudo pertence a Ele. E o homem, que também fora criado para Deus, o homem se desviou, nós sabemos disso, e você já tem ouvido isso muitas vezes. E Deus providenciou um meio de volta do homem para com Ele, abrindo um novo e vivo caminho através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E uma vez que isto foi consumado, foi realizado, o Espírito Santo vai usar o apóstolo João para dizer aos que andam com Deus: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque as coisas do mundo está a soberba da vida, concupiscências dos olhos, são visões que nos desfocam do nosso grande Deus. Por isso, em segunda consideração, para eu alcançar a vitória, é eu ter este reconhecimento de amar a Deus e aborrecer o mundo. A própria palavra de Deus vai nos dizer, e Jesus afirmou isso em Mateus capítulo 22, 37, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Então o ser humano tem duas opções para investir todo o seu amor: ou
ao sistema do mundo, que é totalmente contrário a Deus, ou amar o Criador do mundo, que é o Deus que nos criou. E é tão bom a gente entender isso, que para esse Deus não existe nada impossível, e muito menos algo difícil para o nosso Deus. E não existe nada impossível a nosso Deus, porquanto Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então essa segunda consideração, para eu alcançar a vitória, é eu reconhecer que quem tem poder para me livrar, para me abençoar, para me guardar e para me defender, é Deus, não é o governo, não são os sistemas políticos, nada disso, não é o homem. O único que pode nos garantir a vitória, seja ela na nossa vida física, na nossa vida espiritual, nas questões que estão aí assolando o mundo, nós precisamos olhar para o nosso Deus, porque o poder e as riquezas e as possibilidades de Deus, queridos, são imensuráveis. A capacidade do nosso Deus não dá para ser medida e muito menos explicada. Nós só sabemos, e quem tem relação com Deus, que Ele é poderoso, que Ele é rico. Meus irmãos, pensa um pouquinho, quando Deus tirou o seu povo lá do Egito, Deus tirou o povo do Egito, e esse povo ficou perambulando pelo deserto, sem entender, sem submeter à vontade de Deus, por 40 anos, andando no deserto e morando no deserto. E nesse período ninguém plantou, ninguém regou, nesse período não havia produções, mas todas as manhãs o maná estava à disposição daquelas milhares de pessoas. Todas as manhãs tinha lá o maná, não faltava o alimento para o povo, o suprimento para os animais. Isso durou cerca de 40 anos. Isso é a maior demonstração, meu querido, do nosso Deus. E sabe mais? A Bíblia diz que nem as sandálias que estavam nos seus pés se desgastaram. Você já imaginou isso, queridos? Que coisa tremenda isso! Os sapatos não envelheciam, e crescia nos pés das crianças, não faltava o seu calçado. Isso é para mostrar, para mim e para você, que não cabe a nenhum de nós, que estamos dizendo que Deus é o nosso Deus, não cabe a nenhum de nós, nenhum motivo de desespero, ou de medo. E o próprio Deus está dizendo: não tenhas medo, eu te protejo, eu te sustento, eu cuido de você. Só um Deus extremamente rico pode suprir todas as necessidades do seu povo. Só um Deus rico que pode fazer isso. Não é qualquer, nem governador, por mais que ele tenha uma nação poderosa, ele não consegue suprir por muito tempo a necessidade do seu próprio povo. Mas o nosso Deus não é assim. Oh, aleluia! E um dos nomes pelo qual o nosso Deus é conhecido, e ele se revela como o Jeová Jireh, que significa o Senhor que provê. Então o nosso Deus, esse Deus que eu estou falando, o Deus da Bíblia, o Deus da minha vida, o Deus do testemunho do apóstolo Paulo, o Deus do testemunho de todos aqueles que têm uma aliança com Deus, é esta: o meu Deus há de suprir e suprirá todas as nossas necessidades. Ah, meu irmão, isso é muito glorioso. Uma terceira consideração para nós alcançarmos a vitória, é sabermos que a vitória do cristão
ela não é uma vitória pequena. Quando o apóstolo Paulo disse: Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória. Paulo estava querendo dizer com isto, que esta glória significa preciosidade, abundância, que o que vem de Deus é algo precioso, o que vem de Deus é algo saudável e também de demonstração abundantes, meus queridos. Lembrem-se da multiplicação dos pães. Era uma multidão de 5.000 pessoas, uma delas, daqueles milagres da multiplicação, e a Bíblia diz que todos comeram. Um milagre que veio de 2 peixes e 5 pães, que ainda depois de todos saciados, ainda sobraram 12 cestos. Isso é para mostrar a grandiosidade de Deus. O pior, querido, é que nós sabemos disso, falamos disso, quando as coisas estão bem para nós, mas quando nós estamos tendo a oportunidade de experimentar mais do nosso Deus, aí aquilo que a gente afirmava, parece não ser verdade, e aí temos um comportamento pior até que o descrente, que ao invés de partir para o exercício da fé, em depositar a confiança no Deus que tudo pode, caímos no campo da murmuração. Entenda, pois, que a vitória que Deus nos dá, ela é grande, que os benefícios não ficam só comigo, Ele também alcança outras pessoas. Você já pensou nisso? Tudo que Deus te dá, tudo que Deus nos dá, em Cristo Jesus, é abundante, e não é somente visando a minha necessidade, mas também a necessidade de outros, dando oportunidade para que outros participam do provimento de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que muitos cristãos perdem a vitória, porque fixam o seu olhar, o pensamento e a expectativa somente na luta. Então ela se torna muito maior. Aquilo que poderia ser uma oportunidade de crescimento, para muitos desapercebidos, o que acontece com ele? Ele passa a perder dos benefícios do Senhor. Irmãos, lembre de uma coisa, nós às vezes não imaginamos o agir de Deus na nossa vida. Tem um versículo em Isaías 59, versículo 19, e lá diz assim: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito Santo alvorará contra ele, o inimigo, a sua bandeira, paralisando a ação e o avanço desse inimigo. Oh, irmãos, quantos livramentos de Deus que já aconteceram em nossas vidas e nós não percebemos. Pense, meu irmão, olha o que esse texto está dizendo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo em Isaías 59, 19. Vindo o inimigo, ele vem. E ele vem, e às vezes ele pode vir como uma corrente de águas. E quando ele vem com essa fúria, o texto está dizendo que o Espírito do Senhor se levantará, alvorará contra o inimigo que está vindo contra nós, a sua bandeira, como que dizendo: opa, aqui não, esse território aqui não, aqui você não pode chegar. Irmãos, essa provisão é para aqueles que têm certeza que Deus é o seu Senhor, que reconhece o poder de Deus, e que reconhece que a ação de Deus, ela não é pequena. Para você entender melhor este versículo, pense em um rio cujas águas foram aumentadas por uma enchente. As águas descem com
toda a força da correnteza, está vindo aquela coisa monstruosa, mas de repente, surge um paredão, que intercepta aquele volume de água, fazendo retroceder. É muito fácil a gente entender isso, quando você já viu uma enchente, numa própria cidade, ou um rio, quando vem aquelas ondas, aquela água volumosa, vem arrastando tudo, quando ela encontra um obstáculo, aquele obstáculo mais resistente do que aquelas ondas, ela empurra para uma outra direção, formando até uma cachoeira, porque tem uma barreira. É isso que o texto está dizendo, que o Espírito Santo faz, quando o inimigo levanta-se contra nós, para querer nos destruir. Mas se eu estou firmado no Senhor, se nós estivermos firmados nele, o Espírito Santo, é ele que vai levantar essa bandeira, e dizer ao inimigo, não, aqui não. Aqui não. Oh, meu amado, abra os teus olhos, deixa o Senhor ministrar no teu coração, deixa o Senhor ministrar na tua vida. Querido irmão, fixa o seu olhar no Senhor, e não nessa correnteza, no volume desta luta que você está enfrentando, mas fixa o seu olhar no Senhor, que alvorará a sua bandeira. A própria palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia, e Ele pode quebrar a fúria do inimigo contra eu e você, meu irmão. Ele pode fazer isto, por isso não há razão de você ter medo. Vença esse medo, e esse investida com louvor, reconhecendo o Deus da nossa vida. É assim que nós precisamos nos portar, para alcançarmos a vitória que vem do Senhor. Uma quarta consideração para nós alcançarmos a vitória: onde está o segredo da vitória na nossa vida? Está, meu irmão, na nossa fidelidade como cristão ao Senhor. Muitas pessoas têm a informação na sua mente, mas não têm a transformação de Deus no seu coração. Ela fala muito de Deus, mas experimenta pouco de Deus. E tem aquele cristão autêntico, é aquele que às vezes fala pouco, mas experimenta muito do Senhor. As necessidades nossas, seja ela em que ângulo estiver, as necessidades do cristão, elas são supridas em glória por Cristo Jesus. Existe, irmãos, uma reciprocidade entre Jesus e os seus servos. O que quero dizer com isso, amados? Jesus vai dizer em João 15:7, olha o segredo aqui, amado, olha o segredo da vitória: se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito, porque sem mim nada podeis fazer. O segredo está aqui, amados, é permanecer em Cristo, é Cristo permanecer em nós, nós permanecermos em Cristo, a palavra de Cristo permanecer em nós. O segredo está aqui, irmão, é eu em Cristo e a palavra de Cristo em mim, eu em Cristo e os princípios de Deus praticados por mim. Esta é a indicação que Jesus dá em João capítulo 15:7. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiver em vocês, olha, tudo vai dar certo. Mas sabe o que acontece, irmãos? Cristo na vida de muitas pessoas está só na mente, ainda não está revelado no coração. Por quê? Porque não tem fidelidade por parte da pessoa em relação a Deus. E este, irmão, é o grande segredo.
A fidelidade do cristão, ela deve ser constante, permanecer por todo o tempo, a cada dia, mesmo que tudo esteja escuro, como se o crente estivesse em um túnel sem enxergar a saída. Em lugar da murmuração e do medo, meu irmão, minha irmã, louvem ao Senhor. Quantas pessoas deixam de louvar ao Senhor, cedendo o medo, a sensação do medo, provocada pela murmuração, reclames. O cristão que é fiel ao Senhor, ele sente prazer em louvá-lo. Aí você está dizendo, pastor, até a minha vontade de louvar a Deus passou. Passou porque você afrouxou. Toma uma posição, levante, pare de se desculpar, louve ao Senhor, busque a vitória no louvor. O louvor traz libertação, porque enquanto você está louvando, ouvindo o louvor e louvando a Deus, não vai ter espaço para a tua mente estar pensando outra coisa. Vença o medo, vença as angústias, vença esse temor, louvando a Deus. Cante louvores ao Senhor, citem a palavra do Senhor, volte para o Senhor. O Salmo 147:1 vai dizer que é bom cantar louvores ao Senhor, isto é agradável e decoroso ao Senhor o louvor. Então, meu irmão, para de reclamar, para de estar amaciando essa angústia na sua vida, para de estar domesticando essa depressão. Reaja, levanta, louve ao Senhor, adore a Deus. Se você louvar e adorar a Deus, você vai trazer o céu até você, e o céu chegando, o reino de Deus chegando até você, as trevas têm que ir embora. O louvor faz bem à alma e o espírito nosso, traz alegria, traz paz, traz tranquilidade, ao contrário da murmuração, que excita, ira, irrita e ainda traz a doença. Preste atenção no que eu vou te falar aqui, meu irmão. O medo em excesso, por sua vez, traz descontrole emocional e insegurança. Talvez seja esse o seu problema. Você está sendo dominada pelo medo, e o medo nos domina quando a gente deixa de exercitar a fé. Pedro vai dizer que a nossa fé lança fora todo medo. Fé em quê? Fé no Deus vivo e real, fé no Senhor Jesus Cristo, que já pagou o preço desse seu sofrimento. Transfira, querido, essa sensação do medo pelo louvor ao Senhor. Eu estou tão abalado, as minhas emoções estão tão abaladas, estou tão insegura. Para de declarar derrota, para de declarar refúgio, vá à presença do Senhor. Começa a fazer isso agora, vê se não vai mudar esse seu quadro. Irmão, para de ficar acariciando as ações malignas, parte para o Senhor nosso Deus, que é rico e tem solução para as nossas vidas. O louvor praticado pelos crentes, em meio à tribulação, vai confundir até o descrente e afugentar Satanás. É isso mesmo. Quando você louva, aquele que não te conhecia, louvando, ele não vai entender. Essa pessoa está cantando, esse dia estava triste, assim, assado, agora está louvando, está cantando, o que aconteceu com ela? O descrente vai desconhecer isso, e acima de tudo, Satanás vai fugir, porque Satanás não resiste o verdadeiro louvor quando sai do nosso coração. Uma outra coisa muito importante para considerarmos, é que o crente convicto da sua identidade com Cristo, o crente
convicto da sua posição no Senhor, ele já é por si só vitorioso. Oh, amado, receba essa palavra no teu espírito. O cristão deve estar com a fé firmada em Cristo, mesmo que lhe sobrevenha as piores lutas. Eu afirmo isso porque o Espírito Santo levou Paulo a dizer que nenhuma das nossas provações ou lutas ou tentações, nenhuma, meu irmão, está além da força do Senhor na nossa vida. Nenhuma está além das nossas forças. Então não seja frouxo, não seja alguém que se entrega facilmente a qualquer situação. Irmãos, nenhuma provação é além daquilo que nós podemos suportar, e muitas vezes a provação ela é necessária, até mesmo para eu fazer um autoexame da minha vida, para saber como está o meu nível de relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer mais uma vez, o cristão convicto da sua posição em Cristo, ele já é por si só vitorioso. É aquilo que a gente vê em muitas pessoas. São muitas pessoas que sabem vencer o inimigo. Outros não sabem, não exercem a sua fé. Os terríveis ataques provocados pelos servos do mal não poderão separar o crente do amor que ele sente por Jesus. Ah, quantas pessoas dizem: ah, meu irmão, fulano me ofendeu, ah, aquela pessoa aí se assado. Tira os olhos dessas situações. A palavra de Deus vai mandar a gente, vai nos chamar a atenção, lá em Hebreus 12, 2, que nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A palavra. E nesta hora, toda a mentira do maligno, todos os desestímulos malignos, todas as situações geradas contra esse servo e contra essa serva tua, eu uso da autoridade do nome de Jesus para declarar: espíritos malignos, cessa o seu trabalho e a tua obra na vida desta serva e desse servo do Senhor, que também é meu irmão em Cristo. Em nome de Jesus, afaste-se dela agora, todo engano, todo desestímulo, todo desânimo, sai agora. Espírito da angústia, da tristeza, você que se apoderou dessa vida, sai dela agora, em nome de Jesus. Eu declaro, você meu irmão, você minha irmã, você meu amigo, eu quero declarar você abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba essa palavra. Fortaleça no Senhor, e que Deus te abençoe.